E aí, tudo bem? Na aula passada vimos os produtos notáveis, onde expandimos coisas como essas que estão aparecendo aí na tela. Hoje falaremos sobre fatoração, que é mais ou menos o passo contrário dos produtos notáveis. Vamos pegar expressões e trazer para as formas mais reduzidas, onde temos ali o fator comum tirado em evidência. Bom, isso pode ser muito útil para resolver equações como essa que está aparecendo aí na tela. Você faria por uma solução normal, o delta, Bhaskara, depois calcularia x1, x2, gastaria mais ou menos umas 10 linhas de cálculo. Porém, sabendo muito bem fatoração, você resolveria essa mesma equação com umas 3 linhas de cálculo. Ou seja, a fatoração vai te ajudar muito nas suas manipulações algébricas e fazer você ganhar tempo. Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Então, falando aqui sobre fatoração, o que nós vamos fazer no caso da fatoração? Fatoração é você partir de um certo produto, por exemplo, 2x mais 4x ao quadrado, e chegar em algo do tipo 2x que multiplica 1 mais 2x. Então, como a gente vai fazer isso? Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é identificar o fator comum. Então, vamos usar esse mesmo exemplo aqui para identificar o fator comum. Bom, eu tenho aqui 2x mais 4x ao quadrado. Como que eu vou fazer para identificar o fator comum? Eu vou ter que perceber algumas coisas aqui. Por exemplo, eu vou ter que perceber o seguinte: eu tenho 2x aqui, certo? Mas, e esse 4x ao quadrado, posso escrever como sendo 2x vezes 2x, certo? Que 2 vezes 2 vai dar 4 e x vezes x vai dar x ao quadrado. Quando eu fiz isso, eu vou ter aqui 2x aparece nessa parcela e 2x aparece nessa parcela. Quando aparece a mesma coisa em todas as parcelas, essa mesma coisa que apareceu aqui, 2x e 2x, isso aqui é o fator comum. Isso é o fator comum. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é identificar o fator comum. E eu só vou conseguir fazer isso se eu conseguir dar esse passo aqui. Enxergar dentro das parcelas o que é o fator comum. Na minha expressão original aqui, eu não tinha o fator comum de forma explícita. Eu tive que rearranjar dessa forma para identificar que existia um fator comum. O fator comum o que é? Um número que aparece multiplicando em todas as parcelas. Então, por exemplo, eu poderia pensar que na primeira parcela é 1 vezes 2x. Na segunda parcela, 2x vezes 2x. Então, a primeira parcela aparece 2x multiplicando 1. Na segunda parcela aparece 2x multiplicando 2x. Então, quem multiplica alguém em todas as parcelas? 2x. 2x está aqui e 2x está aqui. Nesse caso aqui, quando eu tenho apenas uma parcela, eu posso pensar que tem um 1 multiplicando ele, porque não altera nada. Uma vez qualquer número dá o próprio número. Então, beleza, eu cheguei aqui no meu fator comum, é 2x. Agora, como que eu saio dessa expressão para chegar nessa expressão? Bem, depois que eu identifiquei o fator comum, eu vou colocar esse fator comum aqui fora de um parêntese e vou colocar coisas aqui dentro do parêntese. E o que são essas coisas? Essas coisas que aparecem dentro do parêntese, você vai fazer o seguinte: vai pegar cada parcela da expressão original. Então, essa aqui é a minha expressão original. Pegar cada parcela dela e dividir pelo fator comum. Então, eu podia reescrever aqui, da seguinte forma. Primeira parcela aqui é 2x. Então, ficaria 2x dividido pelo fator comum, que é 2x. O sinal aqui você mantém, tá? Então, mais. Segunda parcela, 4x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado dividido pelo fator comum, que é 2x. É isso que vai aparecer dentro do parêntese aqui. Agora veja, se eu pegar 2x dividir por 2x, um número dividido por ele mesmo dá 1, certo? É o que está aqui, E se eu pegar 4x ao quadrado e dividir por 2x, eu posso fazer o seguinte: eu divido número por número e variável por variável. Então, 4 dividido por 2 dá 2, que está aqui. X quadrado dividido por x dá x, que está aqui. Entrando um pouquinho mais em detalhes aqui, x quadrado dividido por x vai ficar o seguinte: sempre que eu tenho um número ao quadrado dividido por ele mesmo, vai dar o próprio número, ok? Porque eu vou ter x vezes x para dar x ao quadrado. Então eu posso cancelar aqui, x dividido por x dá 1 e 1 vezes x dá o próprio x. Então é dessa forma que eu vou pensar para fazer a divisão da variável. Então 4x ao quadrado dividido por 2x vai dar 2x, que é o que está aqui. Então, na verdade, eu tenho aqui, isso vai dar 2x que multiplica 1 mais 2x. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer aqui, 3x mais 12xy. Vamos identificar o fator comum. Bom, aqui no 3x eu vou manter ele aqui. Só que 12 eu posso escrever como
sendo 4 vezes 3. E o xy mantém aqui. Então quem é fator comum é quem aparece multiplicando todas as parcelas aqui. Então eu tenho aqui, ó, 3x multiplicando 1 e eu tenho 3x multiplicando 4y. Então, de novo, a parcela que está sozinha, eu posso pensar que tem 1 aqui. Então, 3x multiplica 1 e aqui 3x multiplica 4y. Então, 3x é fator comum. Então, se eu identifiquei o fator comum, agora eu vou pegar aqui e reescrever minha expressão. Então, divide 3x por 3x, vai dar 1. Mais, divide 12xy por 3x. Dividindo 12xy por 3x, vai sobrar 4y. Fazendo um pouco mais na calma aqui, ó, 12xy dividido por 3x. Quando eu tenho só multiplicações, não tenho uma soma aqui, ou subtração de outra coisa aqui, eu posso cortar o que é igual. Então, x corta com x, beleza? E eu divido 12 por 3, dá 4. Então, sobra 4y, que está aqui. Então, essa aqui é a fatoração de 3x mais 12xy. Outro caso aqui, ó, 25x mais 15xy mais 5xy ao quadrado. Vamos identificar o fator comum aqui. Bom, 5x pode ser fator comum. 25 é 5 vezes 5, certo? Então, pode ficar 5 vezes 5x. Isso vai dar 25x. Mais 15 é 3 vezes 5. Então, posso ficar assim, ó, 3 vezes 5x vezes y. Isso também vai dar 15x. Mais, aqui o 5x já está bem explícito, então 5x vezes y ao quadrado. Então, eu identifiquei o meu fator comum. O meu fator comum aqui é 5x. 5x aparece multiplicando na primeira parcela, 5x aparece multiplicando na segunda parcela, e 5x aparece multiplicando na terceira parcela. Dito isso, então eu coloco o 5x aqui, abro parênteses e vou fazer agora as divisões. Então, 25x dividido por 5x vai dar 5. 15xy dividido por 5x, então vai dar 3y. Mais 5xy ao quadrado dividido por 5x. Vai sobrar apenas y ao quadrado. E essa aqui é a fatoração da expressão 25x mais 15xy mais 5xy ao quadrado. Vai dar esse resultado aqui. Então, esses são os casos mais simples de fatoração, que a gente identifica o fator comum de uma maneira um pouco mais fácil. Tem casos mais complexos que nós vamos ver agora. Que é o seguinte, se eu tivesse, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 mais x mais 1. Aqui seria difícil identificar o fator comum. Aqui tem que ter um conhecimento prévio. Qual que é o conhecimento prévio que nós vamos ter que ter? Que é o seguinte, se eu pegar essa expressão aqui, eu sei que ela é igual a x mais 1 ao quadrado. O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, podia reescrever a minha expressão igual a x mais 1 ao quadrado mais x mais 1. E agora eu identifico aqui o fator comum. O fator comum é x mais 1. Por quê? Porque essa expressão aqui, ó, é x mais 1, que multiplica x mais 1. Esse é o quadrado aqui. E o que está sobrando aqui, eu posso pensar que é igual a 1, que multiplica x mais 1. Então, eu tenho aqui meu fator comum identificado. Eu tenho x mais 1 na primeira parcela, eu tenho x mais 1 na segunda parcela. Então, agora eu pego meu x mais 1, mantenho aqui e vou fazer a divisão da expressão original, que é essa aqui agora, pelo fator comum, que é o x mais 1. Então, ó, x mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1. Um número ao quadrado dividido por ele mesmo, dá ele mesmo. Agora, x mais 1 dividido por x mais 1. O número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aqui dá 1. Portanto, isso vai ficar igual a x mais 1, que multiplica x mais 2, certo? 1 mais 1 aqui, que deu 2. Então, esta é a fatoração dessa expressão original aqui, ó. Então, aqui tinha que ter o conhecimento prévio de identificar que esse cara aqui é igual a isso aqui. E aí, depois que a gente fez isso, a gente conseguiu fatorar e chegar no final aqui. Bom, mas perceba que essa mesma expressão aqui, ó, ela poderia vir escrita de outra forma. Poderia vir escrita assim, ó, x ao quadrado mais 3x mais 2. Por quê? X ao quadrado está aqui, certo? Se eu somar 2x com x, vai dar esse 3x que está aqui. Se eu somar 1 com 1, vai dar esse 2 que está aqui. Então, poderia estar escrito dessa forma. Então, vamos ver como ficaria a fatoração se viesse escrito dessa forma aqui. Bom, a primeira opção que você tem
é ter um olho de águia e conseguir desmembrar e fazer essa expressão se transformar naquela expressão que está lá em cima. Mas o mais aconselhável é o seguinte: você tem x ao quadrado, x e um número independente de x. Sempre que você tem aqui, ó, x ao quadrado, uma parcela que tem um x na potência 1 e um número independente de x, com certeza essa expressão veio de algo do tipo x mais a que multiplica x mais b. Então você vai fazer esse raciocínio aqui. E agora você faz o seguinte: distributivo aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes b vai dar bx, a vezes x vai dar ax e a vezes b vai dar ab. Agora aqui, ó, eu posso usar essa parcela e essa e identificar o fator comum x em ambas. Então posso escrever assim, ó, x ao quadrado mais. Fazendo a fatoração dessas duas parcelas aqui, você vai dar x que multiplica b mais a. E sobra a última parcela aqui, que é ab. E aí o que é interessante? Vamos copiar aqui a original. A original é x ao quadrado mais 3x mais 2. Isso aqui é interessante porque quando eu tenho essa igualdade, e só é uma igualdade de verdade se as parcelas forem iguais, ou seja, essa parcela que tem x ao quadrado tem que ser igual a essa parcela que tem x ao quadrado. Essa parcela que tem x na potência 1 tem que ser igual a essa parcela que tem x na potência 1. E a parcela que tem número independente de x tem que ser igual à parcela que tem número independente de x. Então, a gente poderia escrever assim, ó, primeira parcela x quadrado é igual a x quadrado. Tranquilo, isso é verdade. X quadrado é igual a x quadrado. Na segunda parcela aqui, ó, o 3x. O 3x tem que ser igual a x que multiplica b mais a. Eu não sei se isso é verdade ainda, porque eu não sei os valores de b e a. Eu só vou saber se é verdade se eu conhecer os valores de b e a. Então isso aqui precisa ser checado. Último caso aqui, ó, número independente de x é 2. 2 tem que ser igual a vezes b. Bom, também não sei se é verdade, porque eu não sei os valores de a e b para confirmar que dá 2. Pois bem, mas dessas duas parcelas aqui, ó, a gente tira a seguinte informação. Esse x corta com esse x e eu concluo que b mais a tem que ser igual a 3. E daqui já está direto dizendo que a vezes b tem que ser igual a 2. Agora, que números que correspondem a isso aqui? Se eu pegar o número 1 e 2, dá certo, certo? Se a igual a 1 e b igual a 2, dá certo. B mais a vai dar aqui, ó, 2 mais 1, que é 3. E a vezes b vai ficar 1 vezes 2, que também dá 2. Então, isso aqui é verdade se a for igual a 1 e b for igual a 2. Então, eu vou poder afirmar que a expressão x ao quadrado mais 3x mais 2 é igual a x mais 1, que multiplica x mais 2. Esse seria um caso de fatoração um pouco mais complexa, que você teria que usar essa regrinha aqui para chegar na fatoração. É claro que nessa passagem aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu identifiquei os números a e b por uma adivinhação. Falei, a sendo 1 e b sendo 2 vai dar 3. E isso vai também dar certo na multiplicação, que a vezes b vai dar 2. Então dá para usar a igual a 1, b igual a 2. Agora, se você não quisesse e não fosse capaz, talvez, de adivinhar esses dois números aqui, como você faria? Você teria que resolver isso aqui. Dá para resolver matematicamente isso aqui e provar que a é igual a 1 e b igual a 2. Tá bom? Dá para provar matematicamente que isso aqui dá certo. Tá, mas nós vamos deixar isso aqui para aulas seguintes. Quando a gente chegar em equação de segundo grau, a gente consegue mostrar isso aqui. Daria uma equação de segundo grau, você resolveria a equação de segundo grau, você provaria que os números são 1 e 2. Tá bom? Por enquanto vamos ficar aqui nessa questão de identificar mesmo na adivinhação, porque não sabemos ainda, não vimos ainda como resolver uma equação de segundo grau. Vou fazer mais um caso desse jeito aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. De novo, nós vamos partir do fato que ele é do tipo x mais a vezes x mais b. Partindo desse fato aqui, a gente vai ter uma expressão idêntica ao caso anterior. Então, aqui eu vou só repetir. E aqui eu vou repetir o que deu no caso anterior, que deu x ao quadrado mais x, que multiplica b mais a vezes b. Isso que deu no caso anterior. E agora nós vamos ter que checar as igualdades. Aqui eu já tenho a primeira parcela, x quadrado, tá ok. As outras duas parcelas eu vou ter que checar. Então eu tenho aqui, ó, menos 5x e eu tenho x vezes b mais a. Então eu tenho que checar se menos 5x é igual a x que multiplica b mais a. Última parcela aqui, 6, tem que checar se ela é igual a vezes b. Então, 6 tem que ser igual
AB. Então aqui, ó, cancelando aqui x com x, então vamos ter aqui, ó, que menos 5 vai ter que ser igual a B mais A. E o 6 vai ter que ser igual a vezes B. Bom, isso aqui vai funcionar se A igual a menos 2 e B igual a menos 3. Porque, ó, menos 2 menos 3 vai dar menos 5. Menos 2 que multiplica menos 3 vai dar 6. A multiplicação, ó, menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 3 dá 6. Então, deu menos 2 e menos 3. Portanto, x ao quadrado menos 5x mais 6 é uma expressão do tipo x menos 2 que multiplica x menos 3. Vamos lá, mais um caso aqui então de fatoração, passando para outro tipo de exemplo agora. Se eu pegar a expressão assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 e dividir por x ao quadrado menos 1. Então aqui de novo vai exigir que a gente identifique produtos notáveis aqui. A parte do numerador aqui da fração, x² menos 2x mais 1, é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado. E a parte do denominador aqui, ela é quadrado de um menos o quadrado de outro. Eu posso pensar que esse 1 aqui está ao quadrado. Se eu pensar assim, isso aqui tem que ser igual ao produto da soma pela diferença. E aí a gente consegue fatorar. Fatorar aqui seria o seguinte, então, ó, reescrevendo essa expressão, x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 1 que multiplica x menos 1. E aí aqui embaixo vai ficar, então, x mais 1 que multiplica x menos 1. Como eu tenho apenas multiplicação aqui, ó, um parênteses vezes o outro e um parênteses vezes o outro, eu posso considerar os parênteses e cancelar o que são iguais. Então, ó, x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Então, fica 1 vezes o resto. Então, o que sobra aqui são esses dois caras aqui. Então, sobra x menos 1 dividido por x mais 1. Então, essa aqui é a fatoração dessa expressão inteira aqui. Porém, tínhamos que ter o conhecimento prévio dos produtos notáveis aqui. X menos 1 ao quadrado e embaixo x mais 1 vezes x menos 1. Então, esse é um caso bastante específico, mas que identificando os produtos notáveis aqui, dá para fazer. Tá? Você identificar os fatores comuns, aqui não existe, mas você identificar os produtos notáveis e depois simplificar a expressão, sim, aí dá para fazer. Então você simplifica essa expressão inteira aqui e vai dar essa expressão aqui. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um detalhe maior aqui, tá? Então eu quero mostrar um detalhe a mais para vocês aqui, que é o seguinte. Se eu tenho assim, ó, 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Vou escrever então x, certo? Mais um certo número ao quadrado. Só que veja, aqui na frente do x tem um número 4 ali. Então eu tenho que ter alguma coisa multiplicando o x que vai dar 4 aqui depois. Então eu chamei de A. E eu tenho um número independente aqui que tem que aparecer também. Então eu chamei de B. Então essa é uma outra maneira de fazer, tá, a expansão para descobrir de onde vem essa expressão aqui, que é 4x² menos 12x mais 9. Então nós vamos partir disso aqui. Ax mais b ao quadrado. Agora tudo dentro de um parêntese só. Se você lembrar, isso aqui, ó, é quadrado primeiro. Então o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é o resultado que dá. E do lado esquerdo mantém a mesma coisa. 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Então, o que acontece? Eu vou comparar a parcela que tem x ao quadrado com a parcela que tem x ao quadrado. Então, eu devo ter necessariamente que 4x ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado vezes x ao quadrado. Menos 12x, então menos 12x necessariamente tem que ser igual à parcela que tem x na potência 1. Então isso aqui é 2 vezes a vezes b vezes x. Então é 2abx. E a parcela independente, 9, tem que ser igual à parcela independente de x aqui. Então 9 necessariamente tem que ser igual a b ao quadrado. E daqui a gente tira então as conclusões. Olha só, o x² pode se cortar com x² aqui. Feito isso, eu vou ter aqui então a ao quadrado é igual a 4. O que implica que a é igual a raiz quadrada de 4, logo A é igual a 2. Na linha de baixo, mesma coisa. Eu tenho aqui x dos dois lados, posso cortar e cortar. E aí eu vou ter aqui, ó, menos 12 é igual a 2ab. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 12 é igual a 2ab. Então, eu posso passar esses dois dividindo aqui, vai ficar assim. A vezes b é igual a menos 12 dividido por 2, certo? Logo, a vezes b é igual a menos 6. Então dá para descobrir o b aqui. Se eu sei que o a vale 2
e A vezes B vale menos 6, então o B tem que ser menos 3. O A vale 2, certo? Então fica 2B aqui, ó. 2B é igual a menos 6. Portanto, B é igual a menos 6 dividido por 2. Portanto, B é igual a menos 3. E agora esse último caso aqui, ó. 9 igual a B ao quadrado. Daqui a gente tira então que B é igual a raiz quadrada de 9. Então, o B vai dar menos 3, ok? Raiz quadrada de 9, a gente já viu que pode ser que seja 3 ou menos 3. Nesse caso, a gente vai ter que usar o menos 3 para bater com isso aqui. Então, essa maneira aqui também é interessante, porque você descobre como escrever um único parêntese, certo? Elevando ao quadrado, que daria essa parte aqui. Então, nós podemos concluir que 4x ao quadrado menos 12x mais 9 é a mesma coisa que 2x menos 3 ao quadrado. Para isso que serviu isso aqui. Então, é outra maneira de você ver como simplificar uma expressão para um parêntese. E isso vai valer também quando tiver potência ao cubo. Vamos ver aqui como fica no caso que tem uma potência ao cubo. Então vamos supor que eu quero simplificar a seguinte expressão. Eu tenho aqui, ó, 27x ao cubo mais 27x ao quadrado mais 9x mais 1. Isso tudo está dividido por 9x ao quadrado menos 1. Eu quero simplificar essa expressão aqui. Então vamos fazer separado aqui. Vamos olhar separadamente numerador e denominador, beleza? Eu tenho uma fração, vamos olhar separado aqui. Então começando aqui com o numerador. Olhando para o numerador, vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz agora há pouco. 27x ao cubo mais 27x mais 9x, aqui é ao quadrado, né? Mais 1 é igual, então, a x mais b, certo? Só que isso é elevado ao cubo. Idêntico ao caso que eu fiz anterior, só que agora a potência está ao cubo. E vamos fazer aqui, ó. 27x ao cubo mais 27x ao quadrado mais 9x mais 1 é igual, vamos expandir isso aqui é igual a x mais b, que multiplica a x mais b ao quadrado. Seguindo aqui, eu só vou copiar o lado esquerdo, então é igual. Mantém esse primeiro parêntese aqui, então a x mais b, expande o segundo. Como está ao quadrado, fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mantém ainda o lado esquerdo aqui. Agora vamos fazer a distributiva. Então fica aqui, ó, ax que multiplica ao quadrado x quadrado. Então fica aqui, fica a ao cubo x ao cubo. Aí vem ax que multiplica 2abx. Então mantém o 2a, só que o a fica ao quadrado, o b não fica ao quadrado e o x está multiplicando por x, fica ao quadrado também. E o ax que multiplica agora b ao quadrado. Então fica a b ao quadrado x. Agora o b. b multiplica a quadrado x quadrado. Então fica a ao quadrado b x ao quadrado. b que multiplica 2abx. Então isso aqui vai dar 2a b ao quadrado x. E por último, b que multiplica b ao quadrado, fica então b ao cubo. Copiando aqui o lado esquerdo, lado direito, eu vou ter então só essa parcela aqui que tem x ao cubo. Com x ao quadrado, eu vou ter esta parcela e esta parcela. Então isso aqui vai dar 3, né, ao quadrado bx ao quadrado. Mas agora eu tenho com x na potência 1, esta parcela e esta parcela. Então isso aqui vai dar 3ab ao quadrado x. E por último sobra ali o b ao cubo. Ok, assim como eu fiz no caso de potência 2, vai acontecer a mesma coisa aqui. As parcelas que têm potências iguais vão ter que se igualar. Então, 27x ao cubo necessariamente vai ter que ser igual ao cubo x ao cubo. Segunda parcela de x ao quadrado. 27x ao quadrado necessariamente tem que ser igual a 3a ao quadrado bx ao quadrado. Agora, parcela com x à primeira potência. Então, 9x necessariamente tem que ser igual a 3ab ao quadrado x. A parcela independente aqui, 1, tem que ser igual ao número independente b ao cubo. Ok? Daqui nós vamos ter que tirar então as conclusões de quais são os valores de a e b. Na primeira e na última igualdade já dá para tirar aqui os valores, certo? Na primeira aqui, ó, a gente vai cortar x com x. Então x ao cubo aqui, ó, vai cancelar com x ao cubo. Vai sobrar aqui
a ao cubo é igual a 27. Então, o a vai ter que ser igual a raiz cúbica de 27. Então, que número elevado ao cubo dá 27? Então, o a vai ter que ser 3. 3 elevado ao cubo dá 27. Na última linha, o que eu vou ter? Que b ao cubo é igual a 1. Logo, o b vai ter que ser igual a raiz cúbica de 1. Logo, b é igual a 1. Como nós já achamos os valores de a e b, basta checar se ele bate aqui com esses valores que estão nas parcelas intermediárias. Da mesma forma, vamos cortar os x aqui, ó, tanto na de cima quanto na de baixo, vai cancelar, tá? Porque aqui o x está na potência 2 do lado esquerdo e no lado direito, e o x está na potência 1 do lado esquerdo e no lado direito aqui. Então eu posso cancelar isso aqui. De modo que nessa linha aqui eu vou ter que 27 tem que ser igual a 3 vezes a ao quadrado vezes b. Só que o a vale 3, então é 3 vezes a ao quadrado vezes b, que vale 1. Olha só, deu certo, porque eu tenho que 27 é igual 3 vezes 9, 27, vezes 1, 27. Então, bateu. O a e o b vale 1 mesmo. Checando só na última parte aqui, ó, eu vou ter que 9 tem que ser igual a 3a vezes b ao quadrado. Só que o a e o b vale 3 e 1. Então, o a vale 3, o b vale 1, ok? Vai dar que 9 é igual a 9 mesmo. Portanto, está confirmado. Posso, então, afirmar que 27x ao cubo mais 27x ao quadrado mais 9x mais 1 é igual a 3x mais 1 ao cubo. Então, resolvi assim o numerador. Agora, vou resolver o denominador. O denominador ele é 9x ao quadrado menos 1. Aqui eu tenho aquele caso que eu tenho um quadrado menos outro número. Então isso necessariamente tem que ser do tipo produto da soma pela diferença. Como eu tenho um número multiplicando o x aqui, então eu vou escrever ax mais b, que multiplica ax menos b. Vamos expandir isso aqui, ó. Ax vezes ax vai dar a ao quadrado, x ao quadrado. Ax vezes menos b vai dar menos abx. B vezes ax vai dar mais abx. B vezes menos b vai dar menos b ao quadrado. De modo que esse cara cancela com esse cara, né? Vai dar sinais opostos para parcelas iguais. Então, vai cancelar. Vai sobrar então só o a ao quadrado x ao quadrado menos b ao quadrado, que tem que ser igual a 9x ao quadrado menos 1. Portanto, 9x ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado x ao quadrado e 1 menos 1, na verdade, tem que ser igual a menos b ao quadrado. Na primeira linha aqui, ó, posso cancelar x quadrado com x quadrado e seguir com o cálculo de modo que a ao quadrado tem que ser igual a 9. Então, o a tem que ser raiz de 9. Então, o a tem que ser igual a 3. E aqui eu tenho que o sinal de menos aqui posso ignorar, porque os dois são negativos. Então, b ao quadrado é igual a 1. De modo que b é igual a raiz de 1. Então, b é igual a 1. Então, se eu escrever ax mais b vezes ax menos b, vai dar certo. De modo que eu estou então comprovando que 9x ao quadrado menos 1 é igual a 3x mais 1 vezes 3x menos 1. Então, resolvi aqui o denominador. Então, juntando tudo, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter agora aqui o numerador, ele é 3x mais 1 ao cubo. E o denominador, ele é 3x mais 1, que multiplica 3x menos 1. Então, aqui vai dar para simplificar. Porque, ó, 3x mais 1 ao cubo, posso escrever como 3x mais 1 vezes 3x mais 1 ao quadrado. E aí, o denominador vai ficar 3x mais 1, que multiplica 3x menos 1. Portanto, eu tenho aqui parcelas iguais, ó, 3x mais 1, cancelando com 3x mais 1. Então, a simplificação vai ficar assim. Se eu tiver 27x ao cubo mais 27x ao quadrado mais 9x mais 1 dividido por 9x ao quadrado menos 1, isso pode ser simplificado para 3x mais 1 ao quadrado dividido por 3x menos 1. Essa é a simplificação dessa expressão aqui. Então esse é o caso complexo aqui, né? Exigiu bastante trabalho para chegar nessa resposta, mas a gente vê que dá para fazer a simplificação também, mesmo quando a gente tem potência cubo. Muito bem, após ver produtos notáveis e fatoração, você agora é capaz de fazer grandes manipulações algébricas. Espero que você tenha entendido bem os conceitos e é importante que você pratique.
Para isso, baixe a lista de exercícios que está na descrição do vídeo, pratique bastante, se tiver dúvida deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.